Olá, um bom dia para você. Começa hoje nos Estados Unidos um julgamento que pode mudar o futuro das redes sociais. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, é acusada de usar mecanismos para viciar crianças e adolescentes. Uma eventual condenação pode forçar a Meta a fazer mudanças profundas nessas plataformas. A Polícia do Rio deve ouvir hoje o motorista do ônibus com turistas de Minas Gerais que tombou na Serra de Petrópolis. Os corpos das vítimas vão ser enterrados em Belo Horizonte. A Polícia do Rio Grande do Sul procura por criminosos que se passam por defensores públicos para aplicar golpes em vários estados. Um ataque em larga escala da Rússia contra a Ucrânia deixou 17 mortos. Os ucranianos lançaram mais de 600 drones contra Moscou. E você vai ver ainda as homenagens a uma das maiores atrizes do Brasil. Laura Cardoso morreu ontem à noite, aos 98 anos. Tua carinha de anjo não me engana mais. Agora em diante vão ter proteção. Eu não devo pôr do juízo. É o que eu amo fazer, é o meu horizonte. Hoje é terça-feira, 18 de agosto, e o Bom Dia Brasil está começando agora. A empresa Meta começa a enfrentar hoje um julgamento que pode mudar o futuro das redes sociais. Vários estados americanos acusam a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp de criar mecanismos para manter menores de idade dependentes das plataformas. Se a Meta for condenada, poderá ter que pagar uma multa astronômica. Os promotores pedem uma indenização de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares, que é quase o valor de mercado da empresa, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. O julgamento vai avaliar as acusações dos estados do Colorado, Kentucky, Califórnia e Nova Jersey de que a Meta projetou suas plataformas para manter os usuários jovens viciados nas redes e enganou os consumidores sobre a segurança delas. O processo também vai abordar acusações apresentadas por 29 estados de que a empresa coletou e utilizou ilegalmente dados de crianças, em violação à legislação federal. A Meta está vindo de uma derrota recente, no Novo México, em que foi condenada a pagar multas totalizando quase 1 bilhão de dólares, a partir de acusações semelhantes. Mas o julgamento que começa hoje tem um escopo muito maior, e uma eventual condenação pode forçar a Meta a fazer mudanças profundas nessas plataformas. É que no alvo da acusação estão recursos como a contagem de likes e a rolagem infinita das postagens, que estimulam o uso compulsivo pelos menores. Os estados pedem também o fim das publicações que desaparecem em 24 horas, as stories, e a remoção de filtros que mudam a aparência das fotos. A Meta nega que tenha violado a lei e afirma que vem investindo há anos em proteções para adolescentes e ferramentas para os pais. O caso está sendo comparado aos bem-sucedidos processos que miraram nas empresas de cigarros e obrigaram essas companhias a mudarem seu comportamento e o modo como vendem seus produtos. Como nesses casos, os promotores do processo contra a Meta partem da acusação de que os lucros são mais importantes do que a saúde dos usuários. Aqui no Brasil, a plataforma Discord anunciou que suspendeu as transmissões ao vivo e o compartilhamento de vídeos no país. A medida foi determinada pela Agência Nacional de Proteção de Dados. A plataforma esclareceu que outros serviços, como mensagens e chamadas de áudio, seguem funcionando. No início do mês, a agência cobrou explicações da plataforma sobre a morte de uma adolescente induzida a cometer automutilação e suicídio durante uma live. A determinação para suspender as lives teve como base o novo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA Digital. A medida vale até que a plataforma mostre que avançou nos mecanismos de proteção e segurança dos usuários, com maior atenção contra violência e exploração sexual. Uma operação apreendeu mais de 100 motocicletas essa madrugada em São Luís. A ação teve como alvo motociclistas que passeiam pelas ruas de madrugada fazendo barulho e por muitas vezes cometendo infrações de trânsito. Alguns motoristas tentaram fugir da abordagem. Nesse flagrante aí, dá para a gente ver que 2 caem, mas rapidamente se recuperam e continuam a fuga.
Na operação, policiais encontraram 2 motos roubadas, várias sem placas e com escapamento adulterado. Uma pessoa foi presa. As 102 motos apreendidas só poderão ser recuperadas pelos donos depois da conclusão do inquérito. Deve ser ouvido hoje o motorista do ônibus que tombou na descida da Serra de Petrópolis no domingo. 10 pessoas morreram e ainda há vítimas internadas. A gente fala agora com a Francine Augusto. Bom dia, Francine. Testemunhas disseram, aliás, deram depoimentos até comoventes, dizendo que o motorista estava em alta velocidade. Elter, e é o que a polícia quer esclarecer. Esse motorista que chegou a ficar internado, recebeu alta médica e é aguardado pela Polícia Civil. A expectativa é que ele preste esse depoimento hoje. Os passageiros que estavam nesse coletivo, a caminho de Copacabana, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, disseram que o veículo, de fato, estava em alta velocidade. O acidente, ele aconteceu no domingo. O ônibus da empresa Estrela Guia, ele saiu de Belo Horizonte com destino a Copacabana, transportando 56 passageiros. 10 pessoas morreram, entre elas uma grávida e uma criança de 7 anos. No local do acidente tem uma obra que, de acordo com a concessionária, esse trecho estava sinalizada, havia uma sinalização nesse ponto de acordo com a empresa responsável pela rodovia. A empresa Estrela Guia Turismo diz que está colaborando com as investigações. A Agência Nacional de Transportes Terrestres afirma que a empresa não estava autorizada a fazer o transporte interestadual de passageiros. De acordo com a última atualização que temos, 5 pessoas permanecem internadas no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, e outras 2 estão aqui no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O quadro de saúde delas é estável, Elter. Obrigado pelas informações, Francine. E do Rio nós vamos a Belo Horizonte, porque a Patrícia Luz está chegando com a informação dos corpos das 10 vítimas, né? Porque os velórios devem começar nas próximas horas, Patrícia. Bom dia para você. Bom dia, Elter. Bom dia a todos. Falamos ao vivo dessa funerária para onde foram trazidos ao menos 5 corpos. Eles chegaram hoje de madrugada, estão sendo preparados para as cerimônias de despedida. Outros 3 corpos foram para outra funerária aqui de Belo Horizonte. A informação que nós temos é que haverá um velório coletivo de 4 vítimas que moravam em uma comunidade aqui de BH. Essas vítimas são a Lavínia Dias, de apenas 7 aninhos, a tia dela, Priscila Brás, que tinha 33 anos, a Luciana Carvalho e a Jennifer Carvalho, que eram mãe e filha. Agora, às 8 da manhã, acontece o velório de Kathleen Poliana, que tinha 19 anos e estava grávida de 4 meses. Nós recebemos a informação de que outras 2 vítimas serão enterradas amanhã e na cidade de Santa Luzia, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Os outros velórios devem acontecer hoje ao longo do dia. Elter, eu volto com você. Obrigado pelas informações, Patrícia. Olha, falando de tempo, de clima agora, porque é dia de extremos no país. Muita chuva no Rio Grande do Sul e calorão e seca em quase todo o país. É isso, Priscila, bom dia para você. Muito bom dia, Elter. Bom dia, gente. Vamos começar logo falando sobre a chuva, principalmente no sul do Brasil, porque ontem a gente já tinha falado que tinha risco de temporais por lá. Durante a madrugada teve bastante chuva também e hoje é mais um dia com volumes bem consideráveis de chuva para o extremo sul do Rio Grande do Sul, ali fronteira com o Uruguai. A gente está esperando acumulados de até 100 milímetros para hoje. Ontem, algumas cidades tiveram registro de 150 milímetros de chuva. Litoral ali de Pernambuco e Alagoas ainda com risco de pancadas isoladas. A gente está esperando para o litoral de Pernambuco até 90 milímetros de chuva. E o extremo oeste aqui do norte do Brasil, a gente pega Acre e Amazonas com acumulados de até 25 milímetros por causa de umidade e calor. Agora, a gente teve imagens feitas agora durante o início da manhã, finzinho da madrugada, de Pelotas, que fica justamente ali no sul do Rio Grande do Sul. Olha a quantidade de granizo que choveu, gente. Essas imagens foram feitas ali logo no finzinho da madrugada. Como a gente falou, desde ontem tem muita chuva ali no extremo sul do Rio Grande do Sul e hoje é mais um dia assim. E tudo é granizo? É tudo granizo. Todas essas pedrinhas são granizo. O que está causando essa chuva só no extremo sul do Brasil? A gente vai dar uma olhadinha agora no próximo mapa, porque tem essa frente fria
que está aqui, ó, só influenciando o sul do Brasil. Hoje, mais áreas do Rio Grande do Sul vão sentir a chuva. Porto Alegre, por exemplo, hoje pode ter uma chuva mais forte, mas os acumulados não são altos. A gente está esperando 10 milímetros de chuva para Porto Alegre, por exemplo. Agora, essa frente fria, ela não consegue chegar nem a Santa Catarina por causa daquele bloqueio na atmosfera. Funciona como se fosse um paredão, porque praticamente todo o Brasil está em amarelinho, está com uma massa de ar muito quente. Por isso, inclusive, que praticamente todo o Brasil está com temperaturas muito altas. Para essa terça-feira, é mais um dia que a gente está esperando 40 graus em Cuiabá. Ontem, Cuiabá bateu 40,2, foi o dia mais quente do ano. A gente está esperando 35 em Campo Grande. Campo Grande também bateu recorde ontem. Hoje pode ser mais um dia de recorde. 38 em Palmas, 38 em Teresina, 30 em São Paulo, 36 em Manaus. É um dia muito quente. A gente lembra que a gente está com onda de calor até quinta-feira. Quando a gente fala sobre temperaturas muito altas, a gente fala sobre umidade muito baixa e risco de queimadas. Gente, praticamente o Brasil inteiro está com risco muito alto de queimadas. Onde tem roxo é onde o nível está crítico. E a gente lembra que o Pantanal teve 104% no número de queimadas do ano passado para cá. Agora, nos próximos dias, isso vai mudar, pelo menos no centro-sul do Brasil, porque vai ter a passagem de uma outra frente fria que vai conseguir derrubar um pouquinho as temperaturas. Quando a gente fala sobre Campo Grande, vai sair de 35 amanhã para 25 na quinta e na sexta. E São Paulo de 31 amanhã para 21 no sábado, Welter. Indo em grande parte do país, muita água e filtro solar hoje. Exatamente. Obrigado. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã, Priscila. Obrigado, tá? Tchau, tchau. E olha só a quantidade de chuva que caiu numa cidade da Coreia do Sul. Isso, gente, em pouco mais de 48 horas. Gojê, no sul do país, registrou um acumulado de 912 milímetros desde sábado até o fim da tarde de ontem. Volume previsto para o verão inteiro. Isso significa quase 1.000 litros de água despejados sobre cada metro quadrado de terra. O temporal provocou deslizamentos que mataram uma pessoa. Daqui a pouco, a polícia do Rio Grande do Sul está atrás de uma quadrilha de golpistas que se passavam por defensores públicos em vários estados. A Rússia sobe o tom das ameaças contra o Ocidente e faz novos ataques a alvos civis na Ucrânia. Agora, 8 horas e 42 minutos. Onde tem o 5G que ilumina o Brasil, onde tem a nova geração da fibra, onde tem a melhor conexão e o maior conteúdo, tem Claro Multi. Onde tem você, tem Claro. Eleições 2026. Voto em trânsito. É o povo que conduz o show e assina a direção. A festa da democracia acontece em todo o país. E quem estiver longe de casa também pode votar. O voto em trânsito garante esse direito. Se você tiver viagem programada para o período das eleições, solicite o voto em trânsito em um cartório eleitoral e exerça sua cidadania. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Olha, gente, nessa terça-feira tem o preparo do terceiro jantar do nosso Jogo de Panelas de São Paulo. Oba! Lourinho, sabe quem vai cozinhar? Quem é que vem? A Raquel. Que delícia! Uma viagem a Pernambuco. Oba, adoro! Como é que será que a nossa anfitriã da noite vai trazer as origens dela? Como você traria, né? Ah, é? Curiosíssima pra saber. Eu também. Que horas vai ser? Logo depois do encontro, galera, cola com a gente, hein? Algumas escolhas têm o poder de transformar vidas. A doação de órgãos é uma delas. A importância da doação de órgãos para a comunidade é absolutamente fundamental. O que eu recomendo é sempre buscar uma fonte oficial, tanto do Ministério da Saúde, quanto do Sistema Nacional de Transplante, quanto das centrais estaduais de transplante, tem informações extremamente didáticas e bem colocadas. Acesse o nosso site e saiba mais. Uma campanha RPC. Pablo precisa de um milagre. Tem que ir no médico, rapaz. Tem vergonha de ir no médico. Ninguém vai ficar sabendo. E aí, ele e Luizão vão ao Rio de Janeiro para encontrar o Papa. Sim, o Papa. E o avião fretado pelo Vaticano acaba de pousar trazendo o sumo pontífice. Não precisa disso.
fazer as pazes com Deus. Eu não vou receber a bênção de longe, não. Eu vou tocar no Papa. Hoje, Pablo e Luizão. Golpistas estão se passando por defensores públicos para tirar dinheiro de pessoas com processos na justiça. Os alvos são quase sempre os mais vulneráveis, de baixa renda. As fraudes que usam até inteligência artificial já foram registradas em pelo menos 4 estados. Esta mulher procurou a Defensoria Pública para conseguir matricular o filho, de 5 anos, numa creche no Rio Grande do Sul. Ela conseguiu a vaga, depois acabou caindo num golpe. Ele ligou dizendo que era defensor público e que queria fechar o processo do meu filho menor. Para encerrar o processo sem gerar cobranças em dinheiro, o golpista disse que ela precisava acessar um link enviado pelo celular. Ao clicar, acabou passando todo o acesso do telefone aos criminosos, até mesmo as senhas do banco. Eu não atinei porque, tipo assim, sabe quando tu não entende as coisas e vem tudo muito rápido? E eles começam a te pressionar e te mandar mensagem automaticamente. Quando zerou a minha conta, ele desligou. O golpe mira pessoas mais vulneráveis, que procuram a Defensoria Pública porque não tem dinheiro para pagar um advogado. No caso desta vítima, o prejuízo foi de R$ 899. Autoridades alertam que quando entram em contato, os criminosos já têm as informações das pessoas e do processo. A Defensoria Pública não cobra pelos serviços. Ela não cobra nenhum tipo de honorário, nem nenhum tipo de despesa em razão do serviço da Defensoria. Além do Rio Grande do Sul, as fraudes já foram registradas no Amazonas, Sergipe e na Paraíba. E nesse caso, desconfie imediatamente. Caiu no golpe, procure imediatamente a Delegacia de Polícia e Registro de Ocorrência. Outro golpe usou inteligência artificial para clonar a voz de um defensor público e enviar mensagens de áudio para os clientes. Os golpistas se passaram pelo defensor público Felipe Kirchner. A decisão foi proferida em última instância. Isso significa que você obteve a vitória no processo e terá direito à indenização. Agradeço a confiança no meu trabalho. E a gente percebe que tem algum tipo de um padrão ali que fica meio robotizado, mas assim, é muito parecido mesmo. Os criminosos tentaram marcar uma videochamada com as vítimas. Então, na verdade, é o golpista, o estelionatário, que está naquela chamada, mas tem uma máscara ali que está aparecendo para a pessoa a imagem do advogado ou do defensor público, né? Esse especialista em segurança recomenda sempre checar a informação direto com o advogado. A pessoa te pediu algum tipo de instrução, pediu para te transferir dinheiro, alguma coisa nesse sentido, desliga o telefone e liga para a pessoa que realmente te pediu o dinheiro, né? Liga para o advogado, liga para quem efetivamente tu estava tratando anteriormente para verificar se aquela informação realmente procede. A Rússia elevou o tom das ameaças ao Ocidente em meio à troca de violentos ataques com a Ucrânia. A gente fala com a Cecília Malan, ao vivo em Londres. Oi, Cecília, bom dia para você. Esse novo ataque da Rússia deixou 17 mortos na Ucrânia. O mais violento deles, Elter, atingiu Kharkiv, a segunda maior cidade do país. Bom dia a todos. O presidente Volodymyr Zelensky afirma que os mísseis e drones acertaram um quarteirão movimentado que abriga uma agência de correios, lojas e prédios residenciais. 10 pessoas morreram em Kharkiv, que fica no nordeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia. As outras vítimas estão em cidades das regiões norte e central do país. O número de civis mortos vem aumentando. O governo ucraniano alerta para a escassez de sistemas de defesa e pede mais mísseis de interceptação aos aliados ocidentais. Ao mesmo tempo, investe na guerra de drones. Kiev lançou mais de 600 drones contra a região de Moscou. Hoje de madrugada, 7 pessoas ficaram feridas. A embaixada russa aqui de Londres disse hoje que o Reino Unido vai pagar um preço alto por se envolver no conflito. Isso depois de o jornal The Times revelar no fim de semana que drones britânicos tinham sido usados pela primeira vez em ataques de longo alcance contra a Rússia. O Ministério da Defesa daqui respondeu, dizendo que o Reino Unido está lado a lado com a Ucrânia, comprometido a fornecer o equipamento que o aliado precisa para se defender contra a invasão ilegal
de Vladimir Putin. Elter. Obrigado pelas informações, Cecília. Acabou ontem o prazo oficial de 60 dias de negociação entre Estados Unidos e Irã para o fim da guerra. Hoje, Teherã voltou a afirmar que o Estreito de Hormuz vai continuar fechado enquanto Washington não cumprir várias condições. A gente fala agora com Leonardo Monteiro. Léo, e o pior é que nenhum dos dois lados sinaliza, que pode ceder. Pois é, Elter. Bom dia para você, bom dia a todos. O principal negociador iraniano, Mohammad Khalibaf, afirmou que os Estados Unidos precisam cumprir as condições do acordo provisório firmado em junho com o Irã. Entre elas estão a suspensão do bloqueio marítimo americano e das sanções, bem como a libertação dos bens congelados do país. Com o fim do prazo oficial de negociação, o Irã elevou o tom. Um alto funcionário do governo iraniano declarou que o país decidiu mudar sua postura na guerra, de defensiva para totalmente ofensiva, e que Teherã vai intensificar as tensões no Estreito de Hormuz e em toda a região, se a diplomacia com os Estados Unidos fracassar. Já o presidente americano Donald Trump disse que não está com pressa e que não tem data para o fim do conflito, mas ameaçou bombardear Omã se o país se intrometer nas negociações com o Irã. Omã, gente, tem sido mediador do conflito e tem debatido com o Irã um possível acordo para reabrir o Estreito de Hormuz. Hoje, mais cedo, a Autoridade de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido recebeu um relatório informando que uma embarcação foi atingida por um tiro no estreito, causando danos na casa das máquinas e deixando um tripulante ferido. Diante da incerteza sobre o fim da guerra, os preços do petróleo subiram. Por exemplo, o barril está sendo negociado acima dos $90. Elter. Obrigado, Leonardo. Uma operação da Polícia Civil na zona sudoeste do Rio terminou com a morte de um dos chefes do Comando Vermelho e outro bandido preso. Segundo a polícia, houve confronto durante um patrulhamento na comunidade Gardenia Azul. O traficante Pierre Sá da Silva, conhecido como PQD, foi baleado. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. A polícia diz que PQD era responsável por organizar ataques da facção criminosa a outras comunidades. Com ele foi apreendido um fuzil. Outro criminoso foi preso durante a operação. Em instantes, a cobertura da campanha dos candidatos à presidência. Ana Flor traz os bastidores da reunião do presidente do TSE com embaixadores e diplomatas de 91 países. Agora 8h52, a gente volta já já. Esse é o Ion UT, da GAC. Ele olha nos olhos e entende você. Um elétrico que te deixa à vontade. Que dá espaço, muito espaço. Muda a sua forma de ver os dias. Que protege você como poucos. E olha a conectividade como nenhum outro. Novo GAC Ion UT. O encontro perfeito entre conforto e tecnologia. Você nunca viu nada assim. Tem milhares de prêmios escondidos nas embalagens Balduco. É a promoção Balduco Encontre o B premiado. Achou? Ganhou na hora R$1.000 para comprar o que quiser. Ou kits com seus produtos Balduco preferidos. E todo mundo ainda pode concorrer a R$100 mil. Todos os produtos Balduco participam. Bora procurar? Eu vou dar o meu dinheiro para a única pessoa decente que eu conheço. Você cuidou de mim. Eu vou cuidar de você depois que eu tiver partido. Arthur, meu amigo, você me deixou rica. Quando as temperaturas começam a baixar aqui em Maringá e região, surge a oportunidade de fazer a diferença para quem mais precisa. Separe roupas e cobertores em bom estado e contribua para a campanha do agasalho. Encontre o ponto de coleta mais próximo de você pelo aplicativo Você na RPC. Campanha do agasalho, realização SESC e RPC. Se você não quer passar aperto na hora de comprar um SUV, Até
Você vai errar e ferrar nossas vidas. Comparou? Comprou Nissan. Faça um test drive. Se ainda preferiu comprar outro SUV zero, você recebe R$500. Novo Nissan Kite com taxa zero em 36 vezes de R$ 1.299. Novo Nissan Kicks com bônus de R$22.000 e taxa zero em 36 vezes. Compare! Vitória perdeu o contato com a filha há muitos anos e nem imagina que ela está tão perto. Só tenho esse retrato seu, Milly. Saudade de você, minha filha. Mas enquanto sonha com esse reencontro, ela pode perder a própria casa. Uma notificação de ação de reintegração de posse do imóvel no nome de Emília Beraldini. Nesta semana... Mas por que isso, Luiz? Não faz sentido. Na edição especial de Além do Tempo. A partir de hoje, o Bom Dia Brasil começa a cobrir o dia de campanha dos candidatos à presidência da República. Vamos ver como foram as atividades dos candidatos nesta segunda-feira. O presidente Lula cumpriu a agenda oficial na cidade de Oiapoque, município mais próximo da área de pesquisa de petróleo no Amapá. Ele conheceu o navio sonda, que realiza pesquisas na margem equatorial. A Petrobras anunciou a descoberta de petróleo na região. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, acompanhou a visita. Lula falou sobre a importância da descoberta. Isso aqui pode se chamar passaporte para o futuro desse país. E quando eu falo passaporte para o futuro desse país, eu não estou negando a minha luta para que um dia a gente não precise utilizar combustível fóssil. Porque o país vai continuar sendo o país rei da inovação nos biocombustíveis. Em Belo Horizonte, Flávio Bolsonaro falou sobre as propostas para a segurança pública. Disse que vai criar mais de 500 mil vagas em presídios e dobrar o número de presídios federais. O candidato à presidência também participou do lançamento do candidato do Partido Liberal ao governo de Minas. Flávio Bolsonaro também falou sobre propostas para a economia. A melhor forma que nós temos de devolver o poder de compra para as famílias brasileiras é fazendo um governo equilibrado, com responsabilidade fiscal, para essa taxa de juros caírem, para o crédito voltar a ficar barato, para atrairmos os investimentos. E essa é a forma que nós vamos ter para libertar as famílias, porque a dívida delas não é delas. Renan Santos participou da conferência anual do Banco Santander, em São Paulo. O candidato à presidência pelo Missão falou de desenvolvimento econômico. Disse que, se eleito, vai focar no corte de gastos do governo para combater a inflação, gerar superávit e criar espaços para investimentos públicos. Ele afirmou que pretende desvincular os reajustes dos benefícios sociais e da Previdência do aumento anual do salário mínimo. O salário mínimo não seria alterado de início. Nós vamos alterar os aumentos que existem para outros pisos não sendo determinados pelo aumento do salário mínimo. Porque você está punindo, antes de tudo, a pessoa que recebe o salário mínimo. Que o ganho de produtividade que você está dando para ela está se transformando em inflação por conta dos gastos controlados do governo. Você dá com uma mão e tira com a outra. Isso está sendo ruim também para o aposentado, está indo para todo mundo. Depois, Renan Santos participou de uma sabatina numa emissora de TV. Acompanhado do candidato a vice, Gilberto Kassab, Ronaldo Caiado participou, em São Paulo, de um fórum de debate para discutir o futuro do país. Disse que pretende aumentar o número de presídios e defendeu uma polícia integrada com os países vizinhos para atuar contra o narcotráfico. Será uma Sulpol, ou seja, a polícia dessa área da América do Sul, buscando os 10 países limítrofes com o Brasil. E ela terá livre acesso a todos os outros países e os outros países também em relação ao território brasileiro para combatermos o narcotráfico e a violência e o tráfico de arma e a lavagem de dinheiro. Depois, Ronaldo Caiado foi ao evento organizado pelo Santander. Caiado disse que, se eleito, pretende reduzir penduricalhos e remuneração acima do teto constitucional. Augusto Cury, do Avante, gravou vídeos para a campanha em São Paulo. Depois viajou para Brasília, onde participou de uma sabatina num portal de notícias online. O candidato defendeu a adoção do semipresidencialismo, em que o poder é dividido entre um presidente e um primeiro-ministro. Augusto Cury disse que, se eleito, vai procurar estreitar laços com o argentino Javier Milei e defendeu mais diálogo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Nós temos que conversar de maneira muito séria com o Marco Rubio e também com o próprio Donald Trump, mostrando que o Brasil ele é o gigante da América Latina. Nós temos que nos transformar no supermercado do mundo e mostrar que poderíamos ser grandes parceiros comerciais. Romeu Zema também participou da conferência anual do Banco Santander. O candidato do Partido Novo disse que, se eleito, vai implementar uma ampla reforma administrativa para reduzir os gastos públicos e criar condições para a queda da taxa básica de juros. Defendeu uma reforma da Previdência e disse que vai privatizar todas as empresas públicas. O Estado no Brasil já tem muito o que fazer na área da segurança pública, da saúde, da educação e da infraestrutura. Ele não tem a capacidade que a iniciativa privada tem para gerenciar empresas. Tudo que eu puder privatizar, eu irei privatizar. À noite, o candidato participou de um jantar da organização Centro de Liderança Pública, num shopping em São Paulo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral recebeu embaixadores ontem para dar informações sobre o processo eleitoral brasileiro e reafirmar a segurança da urna eletrônica. Foi a segunda vez no intervalo de 60 dias que o Tribunal Superior Eleitoral recebeu diplomatas para falar sobre o sistema eletrônico de votação do Brasil. Representantes de 91 países ouviram do presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, explicações sobre as tecnologias e os mecanismos de segurança e transparência do processo eleitoral. O encontro faz parte do programa de convidados internacionais para as eleições deste ano. O ministro falou sobre as regras definidas para combater o mau uso da inteligência artificial na campanha. No âmbito do acompanhamento rigoroso das tecnologias que são capazes de influenciar a vontade do eleitor de maneira indevida, criamos uma comissão permanente destinada a sistematizar iniciativas relacionadas ao uso da inteligência artificial no âmbito da justiça eleitoral, com foco no enfrentamento à desinformação e à disseminação de notícias falsas, especialmente no contexto das eleições. O ministro destacou que a urna e o sistema eletrônico de votação são confiáveis e vêm sendo aprimorados. O Brasil tornou-se, ao longo das últimas décadas, uma referência mundial na realização de eleições. A vanguarda entre as democracias representativas contemporâneas é resultado da contínua e paulatina construção de um processo eleitoral eficiente, ancorado em normativos modernos e em sistemas tecnológicos capazes de garantir a transparência, a segurança e a credibilidade das eleições. Depois da sessão, os diplomatas foram convidados a testar as urnas. É na urna eletrônica que os eleitores vão decidir quem vai governar o país, os estados e quem eles vão escolher para representá-los no poder legislativo estadual, distrital e federal. No dia 4 de outubro, primeiro turno, o eleitor vai fazer 6 escolhas na urna entre os mais de 20 mil candidatos registrados em todo o país para disputar as eleições. O voto feminino será decisivo. As mulheres representam 53% do eleitorado, mas não estão representadas na mesma proporção entre os candidatos. Elas são apenas 35% do total. 65% dos candidatos são homens. Quase metade de quem está na disputa este ano tem entre 40 e 54 anos e é branco. 36% se declararam pardos e 13,64% pretos. Indígenas e amarelos são menos de 1%. Eleitores de todos os perfis estão sendo convidados a participar das eleições numa campanha que o TSE acabou de lançar. A Ana Flor, hoje de São Paulo, conta pra gente os bastidores dessa reunião, né, Ana? Bom dia para você. Você conversou com diplomatas que foram ao encontro, né? Como é que eles avaliaram isso? Bom dia, Elter. Bom dia a todos. Olha, eu conversei com os diplomatas que estiveram lá e o que chamou muita atenção deles foi a grande presença de representantes internacionais. Eu ouvi números como quase 90 participantes. E o que isso significou? Como eles viram essa participação? De duas maneiras. Primeiro,
como um respaldo para a justiça eleitoral brasileira vindo de fora e também a demonstração de que há um grande interesse internacional nas eleições brasileiras. Há uma preocupação hoje como vai se dar a finalização desse processo. Eu conversei especialmente com 2 diplomatas de países europeus que falaram que os seus governos já determinaram que assim que o Tribunal Superior Eleitoral finalizar o resultado, divulgar o resultado final das eleições de outubro, primeiro ou no segundo turno, imediatamente esses países vão reconhecer o resultado. Isso para evitar qualquer discussão exatamente sobre lisura e o processo eleitoral brasileiro. O que está aqui, o sujeito oculto nessa questão é se o governo dos Estados Unidos, o governo Donald Trump, vai ser rápido no reconhecimento do resultado da eleição, não importa quem vença. Há até hoje uma questão que o processo eleitoral brasileiro tem que ser reforçado porque ele é confiável, Elter. Ana, e aí só disso que você falou já ficou claro que existe uma preocupação em relação ao comportamento dos Estados Unidos nessas eleições. Exatamente. O governo Donald Trump tem tido idas e vindas com o governo brasileiro. E já há uma visão muito clara de que, especialmente o Departamento de Estado, apoia um candidato de oposição ao governo. A gente viu, por exemplo, o próprio tarifaço no ano passado com motivações eleitorais, ou, mais recentemente, o fato de a embaixadora brasileira em Washington ter tido seu visto revogado. Então, há um receio de como vai se dar o reconhecimento do resultado das eleições. Lembrando que, em 2022, o governo Joe Biden, na época presidente dos Estados Unidos, foi muito rápido em reconhecer, assim como outros governos ao redor do mundo. O que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral fez questão de reforçar é a segurança das urnas brasileiras. Por sinal, até colegas de Nunes Marques, o presidente do TSE, colegas no Tribunal Eleitoral e também no Supremo Tribunal Federal, pediam para que o TSE fosse bastante forte em mostrar como é seguro o nosso sistema eleitoral, que foi o que aconteceu ontem para esses diplomatas e representantes estrangeiros. Ana, obrigado por esse seu relato aí dos bastidores dessa reunião do TSE com diplomatas de outros países. Obrigado, tá? Bom dia para você em São Paulo. Bom dia. Agora, futebol. Internacional e Remo empataram por 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. O Inter saiu na frente no comecinho do jogo no Beira-Rio. Carboneiro marcou com apenas 3 minutos. E no último minuto da partida, o Remo buscou o empate. Foi nessa cobrança de falta de Vitor Bueno, chute de muito longe. O Inter está na 16ª posição e é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Já o Remo é o 18º colocado. A próxima rodada do Brasileirão começa no sábado. O Corinthians voltou atrás e decidiu renovar o contrato com o atacante Memphis Depay. A afirmação é do presidente do clube, Omar Stabile. O Corinthians havia desistido da renovação alegando dificuldades financeiras. O jogador até ameaçou ir à justiça por causa da desistência, mas aí houve negociação e os valores baixaram. Memphis se apresentou agora há pouco para o treino. O holandês se tornou um ídolo da torcida corintiana nos últimos 2 anos. No próximo bloco, a despedida da atriz Laura Cardoso, que morreu aos 98 anos em São Paulo. A atriz era um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira e atuou por 8 décadas. Melhor você não ficar de tanta risada com os porcos, né? Depois a gente bota ele no forno, ou você fica triste demais. Não. A senhora sabe que ela não pode nem falar desse assunto comigo, que me
parte do coração. Quero me lembrar dela assim, com esse talento, com esse vigor, com essa determinação. Ele é seu pai. Agora são 8h09. Mercedes-Benz Actros. O caminhão com faróis em LED, sistemas inteligentes de assistência, conectividade, suspensão metálica e pneumática, freio motor, robustez e resistência do trem de força, alto nível de economia de combustível. Mercedes-Benz Actros. O caminhão completo. MGM, mais de 50 anos de credibilidade e entretenimento. Bet MGM é padrão Vegas de diversão. Jogue com responsabilidade. As dores da rotina não precisam te parar. Salompas é rápido e eficaz contra a dor. Aplique Sintalívio por até 8 horas. Salompas, para as dores da rotina. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Tá vendo essa TV Zona aqui? Já foi um cofrinho bebê. E foi assim que tudo começou. Primeiro criei o cofrinho bebê, direto no app. Show! Todo mês eu colocava um pouco. E quanto mais eu juntava, mais ele rendia. Até que o pouco virou muito. E esse cofrinho bebê virou a minha TV de cinema. É, a TV de cinema já foi um cofrinho bebê. Bora investir no app. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Logo mais no meio-dia Paraná, a gente vai trazer todos os detalhes da prisão de pai e filho suspeitos de cometerem uma chacina em Caraíma no ano passado. Um caso de repercussão em todo o Brasil que teve um desdobramento hoje de manhã. Eles foram presos numa ação da Polícia Civil do Paraná em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo. Esses dois estavam escondidos em sítios no interior de São Paulo e os detalhes desta operação que resultou na prisão a gente conta para você no meio-dia Paraná a partir das 11h45. Esperamos vocês. Até lá! Se a chuva te alcançar, ligue o modo Atenção na Estrada. Conhece alguém que gosta da nossa programação, mas está com dificuldade de sintonizar aqui na RPC? No site da RPC tem um passo a passo completo para te ajudar a ficar por dentro da nossa programação. Você também pode entrar em contato com a gente através do app Você na RPC. Estamos sempre aqui para te ajudar a sintonizar na nossa programação com conteúdos de graça, notícias aqui da região e histórias paranaenses durante todo o dia. Vamos juntos! A RPC está onde você está. Pablo precisa de um milagre. Tem que ir no médico, rapaz. Tem vergonha de ir no médico. Ninguém vai ficar sabendo. E aí, ele e Luizão vão ao Rio de Janeiro para encontrar o Papa. Sim, o Papa. E o avião fretado pelo Vaticano acaba de pousar trazendo o sumo pontífice. Eu preciso é disso. Fazer as pazes com Deus. Eu não vou receber a benção de longe, não. Eu vou tocar no Papa. Hoje, Pablo e Luizão. O Brasil se despede hoje de uma das maiores artistas do país. Morreu durante a noite em São Paulo a atriz Laura Cardoso, aos 98 anos. Só de novela foram mais de 60. Ao longo de décadas de carreira na TV, no teatro e no cinema, Laura Cardoso acumulou prêmios, atuações históricas e o carinho de colegas de profissão e também de milhares de brasileiros. A Sabina Simonato já está aqui com as informações para a gente da morte da dona Laura Cardoso. Sabina. Oi, Elter. O bisneto da atriz, o Fernando Baleroni, contou agora há pouco que Laura Cardoso faleceu dormindo ontem, pouco depois das 11 da noite. Estava em casa, no bairro de Sumaré, fica na zona oeste aqui da capital paulista. A atriz, que fazia questão de sempre dizer que amava o que fazia, parte deixando um grande legado para a cultura brasileira. É a minha carreira, é o que eu amo fazer. É o meu horizonte, é a minha vida. Todo artista tem de ir aonde o povo está.
Em qualquer roteiro que conte a história do teatro, do cinema e da TV no Brasil, ela será presença honrosa e obrigatória. Você não está pensando em sair de casa, está? Filha de imigrantes portugueses, nasceu Laurinda de Jesus Cardoso em 1927. Eu nasci em São Paulo, num bairro folclórico que é o Bexiga, a Bela Vista, uma mistura de portugueses, italianos, espanhóis, húngaros, pouco de japoneses. Era uma grande miscelânea de raças ali. Eu morei num daqueles cortiços que haviam muitos ali naquele bairro. Era um bairro popular. Nada popular era a ideia da moça de família inventar de ser atriz. Havia uma marginalização das pessoas que trabalhavam em rádio, no teatro, no circo. Então, em casa, o pai era mais aberto. Ele não travou, mas a minha mãe não gostava. Era um tempo machista, gente. A família se ressentia um pouco, tinha vergonha. Criança fez das ruas o seu primeiro palco. Eu tinha uma coleguinha que a gente fazia, a gente dizia, vamos fazer, não sei, não me lembro, também não vou dizer que eu dizia, vamos fazer um teatro. A gente se vestia, botava toda aquela fantasia, ia para a rua e sentava ali, esperava o bonde, subia no bonde, descia do bonde, sentava outra vez ali, esperava o outro bonde. Esse era o nosso teatrinho de toda noite. A brincadeira virou coisa séria. Laurinda virou Laura. Aos 15 anos, saía da escola e ia escondida da mãe trabalhar. Fez sucesso nas rádios-novelas e brilhou no teatro. Já casada com Fernando Baleroni, foi construindo uma carreira gloriosa. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo. Quando a televisão brasileira engatinhava, Laura Cardoso estava lá, encarando o desafio do novo. Um dia o Cassiano Carlos Mendes falou, gente, nós vamos fazer teatro na televisão. Falei, nossa, nós vamos fazer teatro. Vamos escolher uma peça, vamos ensaiar e vamos levar à televisão. E começou assim. Primeiro, tudo ao vivo. Dava muito medo, né? Porque ao vivo você quase não pode errar, né? Você tem que estar super ligado, super decorado, super sabendo o que vai acontecer. Você precisa saber o teu e o do colega. E quando começaram as gravações, ela também marcou sua forte presença. Hamlet foi o primeiro videotape do Brasil. Eu fazia a rainha, Baleroni fazia o rei. A gente nem sabia direito o que era, porque a televisão, quando começou no Brasil, era uma coisa muito artesanal. A gente fazia mais com o coração, com as mãos, do que pensando assim no sei lá, a gente queria fazer, a gente queria criar. E quem não queria criar histórias ao lado dela? Teve parcerias inesquecíveis. Eu e Lima Duarte. O convite para a Globo veio no começo dos anos 1980. Eu estava no Paraná fazendo teatro, aí eu recebi um telefonema do Daniel Filho, me convidando para fazer, foi 81 isso, 81, me convidando para fazer a novela Brilhante. Um homem de mais de 40 anos, cartãozinho do Hernani na mão, a pedir um emprego, ficar esperando tardes inteiras. Alda foi a primeira de muitas mulheres que Laura Cardoso moldou caprichosamente e tornou inesquecíveis. Carolina, em Livre para Voar. Eu sinto muito, Sr. Bardal. Soraya, de Explode Coração. Era para ser meu.
A trambiqueira Tia Ruth, em salsa e merengue. Um punhadinho de joias e um apartamento é pouco. E Sinhana, na segunda versão de Irmãos Coragem, uma de suas personagens favoritas. Fez a atormentada Dona Guiomar em A Viagem. A tua carinha de anjo não me engana mais. Silvana, de A Padroeira. Agora em diante não tem proteção. Dona Isaura, a mãe dividida das gêmeas Ruth e Raquel, da segunda versão de Mulheres de Areia. Outra personagem que ela adorava. Faz isso, a senhora está de isso, mãe, eu falei sozinho. Mãe, por favor. Eu não estava boa do juízo. Laura Cardoso era uma detalhista construtora de personagens e tinha um olhar, uma força capazes de enriquecer qualquer cena. Representou mulheres dramáticas. É desta vagabunda filha que você criou, Joana. E já que considera Olívia mais filha sua do que minha, então você vai tratá-la como filha. Divertidas. Daqui na mão mesmo. Eu como. Peraí. Um golinho. Vai, então só um golinho, não é? Vai no glu-glu-glu, vai. Só pensa que a gente é beijo. Foram muitos os sotaques. A gente não se perdeu não, Ciro. Que daqui até a igreja é uma caminhadinha do nada, não é? Estava com 85 anos quando deu vida à conservadora Doroteia, no remake de Gabriela. Quem é a moça, seu Nacibe? Gabriela, tomei pra cozinheira. E 90, na época de Caetana, a dona do bordel em Outro Lado do Paraíso. Estar contigo na minha cama juntos pode. Me chama de graça, que na banheira vou te dar canseira, quero do início até o fim. Laura Cardoso foi estrela também na tela grande. No cinema foram mais de 20 filmes. Não tenta nesse vaso. Tá bem? É bom para espasmo de glote. Jura? Juro. De repente, né, uma bitoquinha. Uma reconhecida trajetória de sucesso. Foram 3 prêmios Grande Otelo, 4 APCA, 2 troféus imprensa, 2 prêmios Shell. Em 2002, foi laureada com o troféu Mário Lago pelo conjunto da obra. Em 2006, condecorada com a Ordem do Mérito Cultural, homenagem do governo brasileiro pelo trabalho na TV, cinema e teatro. Em alguma peça, algum trabalho, o texto fica no meu quarto, do lado meu. Então, cada vez que eu lia... Depois a gente retoca. Esta cena, tudo mais, eu choro. E se hoje eu leio, eu me emociono e choro. Laura Cardoso jamais pensou em parar de trabalhar e só problemas graves de saúde tiraram a atriz dos palcos e estúdios. Quando fazia a novela A Viagem, ela precisou de uma cirurgia de emergência. Sua personagem, Dona Guiomar, também foi para o hospital e voltou à trama depois de 1 mês. Em 2016, quando fazia Sol Nascente, uma infecção urinária tirou Laura Cardoso das gravações. A volta da atriz, com 89 anos na época, foi incorporada ao enredo da novela e, claro, muito comemorada. Senhoras e senhores, eu quero pedir a atenção de vocês para anunciar a chegada de uma pessoa muito especial. Dona Sinhá está de volta ao Arraial do Sol Nascente! Vamos para ela! Tive essa surpresa maravilhosa dos meus colegas que eu amo, que fazem parte da minha família.
Essa é que é a verdade. Eu queria voltar, eu queria me movimentar, eu queria me representar. É isso. É isso que faz a sua vida ter sentido, né? Exato. O trabalho me move, faz a minha vida. Aos 92 anos, viveu a misteriosa Matilde, de A Dona do Pedaço. Você. O amor pelo ofício, pelos amigos e pela família eram o elixir da grande atriz, que foi também uma amiga do tempo. Envelhecer, que interessante. Laura, eu não senti esse processo assim com violência, não. Eu fui aceitando muito bem, tanto na parte física, no intelecto é melhor porque você vai ficando mais sábio, mais seletivo. Eu me sinto com 15 anos, que eu sou novinha, gente. Novinha, me sinto com 15 anos. Todo ser vivente era estrela na beleza do céu, porque nós caminhamos cá na terra e caminhamos lá no céu. Tem como não se emocionar? Laura Cardoso deixa 2 filhas, 3 netos e um bisneto. O velório começou agora há pouco, numa casa de funerais na região da Avenida Paulista. Vai ser fechado ao público, apenas uma cerimônia para a família e amigos. E vai até às 2 da tarde. Elter. Obrigado, Sabina. Laura Cardoso teve uma carreira que marcou e inspirou artistas de muitas gerações. Laura Cardoso deixou um legado gigante. É uma das maiores referências da dramaturgia brasileira e deixou grandes histórias gravadas na memória dos brasileiros. Atores e atrizes que trabalharam com Laura lamentaram a morte dela e prestaram homenagens à atriz pelas redes sociais. Miguel Falabella escreveu que conheceu Laura na virada dos anos 80 e desde então tiveram uma amizade linda, divertida e respeitosa. Lúcia Veríssimo lembrou das histórias mirabolantes, cheias de muitas paixões ardorosas e do imenso prazer de tê-la como amiga querida. A atriz Fabiana Carla disse que teve a honra, o privilégio de estar no mesmo palco e desfrutar da alegria de Laura e aprender com a disciplina dela, e que trabalhar ao lado dela foi uma lição de ofício e de vida. Zezé Mota falou do privilégio de ter vivido na mesma época que Laura. A arte brasileira se despede de uma de suas maiores damas. Laura foi gigante, foi inteira, foi eterna. É aqui na Calçada da Fama dos Estúdios Globo que o nome de Laura Cardoso vai ficar para sempre. E ter o nome gravado aqui é estar ao lado de artistas que ajudaram a escrever a história da televisão brasileira. E ela está bem aqui, ao lado de nada mais, nada menos que Fernanda Montenegro, Bete Faria, Denis Carvalho. Talentos que fizeram da televisão parte da história de milhões de brasileiros e que, assim como Laura, nunca deixam de brilhar. O último trabalho inesquecível que eu tive com ela foi Caminho das Índias, onde eu fazia o filho dela. O último capítulo, onde há uma revelação entre ela, Lima Duarte e eu. É uma das cenas mais lindas e emocionantes que eu já participei em toda a minha vida, em toda a minha carreira. E lá estava a nossa rainha da televisão, a nossa Laura Cardoso. Quero me lembrar dela assim, com esse talento, com esse vigor, com essa determinação. Ele é seu pai. Eu me calei para me salvar. Não há nenhum sentimento de arrependimento dentro de mim. Essa tarde, a Globo vai apresentar o tributo a Laura Cardoso. Viva Laura Cardoso! Você fica agora com o encontro com a Patrícia Poeta. Até amanhã.
Bom Dia Brasil, oferecimento Piracanjuba. Você seria capaz de perdoar quem te acusou injustamente? Quem ama, cuida. Na RPC. Olá, hoje eu começo o encontro confesso que com o coração apertado, triste, porque a nossa querida Laura Cardoso nos deixou aos 98 anos. Ela era uma das maiores damas da nossa dramaturgia, dona de um grande legado e de um recorde, inclusive, o maior número de novelas já feito por uma atriz brasileira. Laura nos encantou com inúmeros trabalhos na TV, no cinema, no teatro, né, e sempre espalhando muita generosidade. A história dela se confunde com a história da nossa televisão e também com a nossa própria história. E esse é talvez um dos maiores reconhecimentos, né, para uma artista. Dona de olhos expressivos, de um talento enorme e de um afeto sem tamanho. Ela era um pouco nossa mãe, nossa avó, nossa amiga. A Laura transmitia um afeto profundo pela tela. Ela atingia direto o nosso coração, seja no papel de vilã, seja no papel de mocinha. E é por isso que o nosso encontro hoje começa homenageando essa grande atriz, que, aliás, foi homenageada em vida aqui. Eu lembro da plateia toda recebendo a Laura, anos atrás, com o rosto dela, né? Lembro também do quanto que ela ficou emocionada, olha lá, a gente está revendo, ao ser recebida com tanto, mas tanto carinho por aqui. Ai, ai, vamos relembrar um pouco desse programa especial feito para ela? A gente olhando assim esses personagens todos, tem algum que a senhora guarde assim, cantinho especial do coração? Não. Todos os personagens que eu faço, que eu interpreto, eu amo. Não tem um personagem que eu tenha reclamado, dito, não quero, não faço assim. Não, todo personagem é bem-vindo. Eu me dedico de corpo e alma àquele personagem, àquele trabalho. Ah, não tem essa. E a senhora passa muito isso, né? Essa dedicação toda. A senhora parece se dedicar muito a cada personagem. São tantos. Mas ainda bate friozinho na barriga quando vai fazer uma novela, assim, para fazer um personagem? Não mais, né? Bate? Bate. Eu fico com medo, eu fico com frio. Eu penso, meu Deus, será que eu vou acertar? Será que eu vou fazer bem? Sabe? É o medo aqui dentro de mim. Esse medo, e com toda essa experiência, com todo esse talento, ainda bate esse friozinho na barriga. Não, eu tenho medo de começar um trabalho e não acertar. E a senhora acha que essa vivacidade toda que a senhora passa, tem um pouco trabalho por trás disso? Tem, o trabalho é uma coisa maravilhosa. Você se dedicar ao seu trabalho, aquilo que você gosta, dá sempre certo. A senhora é prova disso. A senhora é prova disso. Sabe a Laura Cardoso? Como é que ela gostava mesmo de dizer? Para representar, você precisa se despedir de você e se vestir do outro. Se entregar. E ela se entregava de fato. Se entregava tanto que colecionava amigos e admiradores com os trabalhos que fazia. E a gente mostrou isso aqui também. Laura Cardoso, desse tempo que nesse dia eu cumprimento você e te abraço, meu amor, minha querida, minha velha amiga da velha Tupi, grande atriz, grande amiga, te saúdo. Saúdo essa paixão que você traz a essa idade ainda, tão repleta de paixão pela profissão, pelo trabalho, por essa ânsia de contar histórias, de nos revelar pessoas, de nos falar de amor, de sonho, essa ânsia pautada e conduzida
pelo amor. Parabéns pela sua carreira, pelo seu legado e obrigada por você estar aqui, pela sua generosidade e por todo esse talento com que você nos brinda em cada trabalho seu. Um beijo, minha amada. Te amo, te admiro e te respeito muito. Dona Laura, receba esse abraço de todos nós brasileiros aqui. Pela sua paixão pela profissão. Até eu estou emocionada. É um abraço de gratidão. A gente admira quando vocês que trabalham com arte, vocês se dedicam dessa forma. É muito lindo de ver. Tudo que a senhora passou quando começou a carreira, acompanho sua vida já há um bom tempo. E eu queria que a senhora soubesse o quanto que a senhora é amada. Então eu saí da minha casa hoje para fazer esse programa para lhe falar isso. A senhora sabe disso, mas eu acho que é bom a gente sempre reforçar o quanto que a senhora é amada, é admirada. Então, o que a gente tem para dizer para a senhora é gratidão por todos esses trabalhos, esses papéis que a senhora fez, com uma dignidade, com uma vitalidade, com uma dedicação tremenda. Como não se emocionar, né? A despedida da Laura, a gente está acontecendo agora pela manhã aqui em São Paulo, então vou lá para a redação do Jornal Hoje conversar com o Roberto Kovalik. Kovalik, dia triste, né? Todo mundo com o coração aí apertado. Pois é, Patrícia, dia muito triste. Quem cresceu vendo televisão, cresceu vendo a Laura. E emocionante essa entrevista que a gente acabou de rever agora. O velório é fechado ao público, começou às 8 da manhã. A repórter Lorena Vale está lá. Bom dia, Lorena. Meu retorno caiu. A gente está tendo um probleminha com a Lorena. Vamos ver se ela consegue falar conosco. Valik, bom dia a todos. Estou ouvindo. A gente está aqui em frente ao local do velório. Começou às 8 horas da manhã aqui na Bela Vista, no centro aqui da capital, e vai até às 2 horas da tarde. Familiares já chegaram por aqui mais cedo. Ela deixou 2 filhas, Fátima e Fernanda Cardoso, 3 netos e um bisneto, o Fernando Baleroni, que também chegou por aqui. Falou inclusive com a imprensa. A família, claro, bastante abalada, mas todos também celebrando, né, essa vida longeva que teve Laura Cardoso e essa brilhante carreira que ela teve, né, na televisão, no cinema, no teatro, enfim. A gente tem mais detalhes aqui. Laura Cardoso faria 99 anos, inclusive, no dia 13 de setembro. Foi um exemplo de vitalidade e amor à profissão. Filha de imigrantes portugueses, Laurinda de Jesus Cardoso Baleroni nasceu na cidade aqui de São Paulo em 1927, no tradicional bairro do Bexiga. Ela fez rádio, circo, teatro, televisão, cinema, gravou discos, fez fotonovelas, foi uma pioneira na arte de atuar, na teledramaturgia, fez mais de 60 personagens em novelas. Laura morreu aos 98 anos, morreu na casa em que morava, na zona oeste aqui de São Paulo. A informação foi confirmada, então, pela família da atriz. Ela morreu por volta de 11 horas e 20 minutos. A gente percebe, né, que todos estão muito abalados. Claro, o público brasileiro também que acompanhou Laura durante mais de 80 anos de carreira na televisão, no teatro, no cinema, mas a gente também celebra toda essa carreira, né? Foi uma carreira muito versátil, diversos papéis icônicos. Olha só, ela estreou na TV com apenas 25 anos, em 1952, na novela Tribunal do Coração, na extinta TV Tupi, e desde então não parou mais de trabalhar, né? Foram vários papéis icônicos. O último trabalho na TV foi em 2019, na novela de Valcir Carrasco, a novela Dona do Pedaço. Ela participou também e no ano passado ela trabalhou, viu? Trabalhou no filme Dona Rosinha. Ela falava em entrevistas desse amor dela pelo ofício, pela arte de atuar e que ela era uma atriz desesperada por essa arte. E a gente sente isso, a gente percebe isso porque até o ano passado ela estava no ofício, estava trabalhando, então parecia que não queria parar, né? E foi uma carreira bastante reconhecida e premiada, a de Laura Cardoso. A gente vai ver agora na reportagem mais detalhes. Vamos conferir. Quem mais, aos 90 anos, usaria uma peruca cor-de-rosa para viver a dona de um bordel? Gente, isso aqui está muito desanimado.
Vamos dançar! Laura Cardoso foi uma pioneira. Só 2 anos separam a chegada da TV ao Brasil e a estreia dela nas novelas, na década de 1950, na extinta TV Tupi. Quando começou na Globo, em 1981, na novela Brilhante, Laura Cardoso já era uma atriz experiente. O filho da dona Rosita vai casar e diz que está pensando em fazer o terno com você. E logo se tornou um dos rostos mais presentes na telinha. Só em novelas foram 63 personagens. Anúcia! Anúcia! Não! Com a mão esquerda, não! Quantas vezes eu preciso lhe ensinar? Não se pega a comida com a mão esquerda. Foram 80 anos de carreira. Laura Cardoso se entregava a cada um dos muitos personagens que interpretou. Quando eu estou trabalhando em alguma peça, em algum trabalho, o texto fica no meu quarto, do lado meu. Então, cada vez que eu lia Depois a gente retoca mais esta cena, tudo mais, eu choro. E se hoje eu leio, eu me emociono e choro. Você vai ficar nisso até quando, hein? Muito tempo ainda? Enquanto me convidarem para trabalhar, eu vou ficar. Até morrer. E os convites sempre chegaram. Na última década, quando já passava dos 80 anos, interpretou personagens memoráveis. Ô, cambada de atora! Tá na hora de ir pra casa mentir pra mulher que perderam o dinheiro num assalto. A despedida das novelas foi 1 ano antes da pandemia. Aos 92 anos, viveu a misteriosa Matilde, de A Dona do Pedaço. Eu acho que eu sou uma desesperada pela arte de interpretar. Eu sou uma louca, uma Maria louca na arte de representar. Que história longa, linda e inspiradora, né, Patrícia? A cobertura completa no Jornal Hoje, 1h25. Obrigada, Kovalik. E como? Foi inspiradora nisso. Olha, muitos amigos e fãs, né, acordaram aí com a notícia, com as boas lembranças também da convivência, da parceria que fizeram com a Laura em Cena. E um deles é o nosso queridíssimo Ari Fontoura. Ari, queria poder te dar um abraço, porque imagino também que você tenha acordado muito triste com essa notícia. Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque em cena a gente viu a Laura inúmeras vezes, e que bom, né? Mas como é que ela era fora das câmeras? Conta um pouquinho pra gente. Muito bom dia. A gente sempre está se encontrando, não é, Paty? Uhum. Ah, perdi o contato com a Ari. Será que a gente consegue retomar, diretor? Enquanto isso, vamos ver se a gente consegue retomar então. Enquanto isso, também queria chamar uma homenagem que o Tony fez hoje, quando ele acordou cedinho também, acordou emocionado com essa notícia. Vamos ver, já já a gente conversa mais. Eu levei um choque, estava ainda deitado, entrou uma mensagem, enfim. E aí minha companheira e eu, dissemos, será que é? Vê se é, porque a gente meio que levou aquele susto de uma notícia às 5 e pouco da manhã. Então, vocês podem imaginar como é que a gente fica nesse momento, tentando organizar a emoção e organizar a vida que continua. Mas ela é eterna, mas que com certeza ela fará essa passagem, já está fazendo, a passagem com a tranquilidade dos grandes, dos gigantes, daqueles que deram muito ao país, com alegria, com determinação, com opiniões sempre seguras e absolutamente conscientes. Era uma figura maravilhosa. Ela era a nossa rainha. A gente brincava, eu particularmente, quando gravava com ela, nos corredores eu gritava, Laurita! Eu falava Laurinha ou Laureta, e ela olhava, Tó! Ela nunca me chamava de Tony ou Tunico. Tunico, que os amigos mais íntimos do meu trabalho me chamam. Ela sempre dizia, Tó! Como você tá? E aí era uma alegria, era um riso franco que ela tinha. Eu quero me lembrar disso. Quem teve o privilégio, né, de conviver com ela. Grande Tony Ramos também. Vamos tentar voltar com a Ari? Será que temos, diretor?
Ari, você está ouvindo a Patrícia? Estou. Ah, que bom. Ari, querido, que bom poder reconectar e poder voltar a falar com você. Então, eu estava bem na hora, né? Estava perguntando quando caiu, né? O que você lembra dela? Fala um pouquinho, descreve ela pra gente, por favor, fora das câmeras, fora de cena, né? Patrícia, muito bom dia. Bom dia. Hoje estamos nos encontrando sempre nos dias alegres e nos dias tristes também. Mas é a vida, não é verdade? Falando um pouquinho da Laura, nossa, um pouquinho dela, da Laura eu já conheço há muitos e muitos anos, desde o tempo em que eu estava em Curitiba, que eu ainda não tinha chegado no Rio de Janeiro, em que eu fazia teatro por aqui, e que eu a escutava na rádio, na PRA5, Rádio São Paulo, onde ela fazia rádio-teatro. E a partir dali eu sempre pensava, meu Deus, um dia eu vou trabalhar com essa mulher. Quando eu fui embora para o Rio de Janeiro e já estava na TV Globo, para minha felicidade, uma das primeiras pessoas que eu vi foi a Laura. E que eu a conheci pessoalmente. Estabeleceu-se entre nós uma amizade muito, muito legal, um momento, nós só tínhamos um momento de alegria. Não sei o que havia, toda hora que a gente se encontrava, a gente ria um do outro. Fizemos uma novela que era difícil contracenar, porque a gente mais brincava do que trabalhava. Meu Bem Querer. Fizemos Gabriela juntos, fizemos A Dona do Pedaço. Enfim, estávamos sempre trabalhando, conversando sobre a vida do teatro, sobre a vida difícil, a carreira que é difícil, que a gente abraçou. Mas Laura era uma pessoa assim muito poderosa e sempre com pensamentos positivos, sempre pensando o melhor. Levo dela, assim, terei dela a melhor das imagens possíveis e imagináveis, de uma grande amiga, de uma excelente profissional. Qual era a característica assim, que mais te encantava nela, Ari? Generosidade, você diria, não? Não, infelizmente o sinal está um pouquinho difícil e eu não estou conseguindo escutar vocês direito. Eu estou hoje aqui falando com vocês de Foz do Iguaçu. Estou em viagem, bem como a Laura gostaria de ser também, que ela adorava uma estrada, fazer teatro. Ari, a coisa que eu mais gosto é viajar, andar de um lado para o outro. Enfim, está dando mais ou menos certo com aquilo. Deve ser ela que deve estar brincando com os botõezinhos daí. Ai, Ari Fontoura, você é encantador também, não é, plateia? Ele é encantador também, Ari também tem sido homenageado aqui no programa. A gente ama o Ari, assim como amava a Laura. Obrigada, Ari. Eu soube que você está em trânsito, que você está trabalhando, mas você prontamente atendeu o nosso pedido de fazer essa homenagem. Eu não sei se você está me ouvindo, continua me ouvindo, não mais? Uma característica, né, que você pediu que eu deixasse da Laura era a amizade com todas as pessoas, a extrema paciência em contracenar com os novos, os conselhos que dava a todos que começavam, falando das dificuldades da carreira e da beleza que era também atingir os objetivos que sempre se tinha. É isso aí. Laura deixa uma grande imagem, deixou uma belíssima de uma vida, elaborada toda em função da sua arte. A sua carreira, a sua filha, os seus parentes, todos a cercando, eram o modelo da continuidade dessa família maravilhosa que ela tinha, não é? Aqueles cuidados todos com ela, andando de um lado para o outro, se divertindo com ela, maravilhoso. Vida maravilhosa teve a Laura. É verdade. Laura, vá com Deus. Amém. Obrigada, Ari. Beijo grande para você. Bom trabalho aí. Você que é tão inspirador também para todos nós. Um beijo grande, viu? Muito, muito, muito obrigada. E muitos artistas se manifestaram também nas redes sociais. Vou chegar aqui pertinho do telão para mostrar alguns. Vamos começar com da Lília, pode ser? A Lília, né, que diz que ela representa a nossa arte, que ela é e sempre será a nossa inspiração, falando, né, em inspiração, e que é muito difícil eu pensar que não teremos mais a maestria, o brilhantismo, a exuberância em cada cena sua. Sabe onde é que foi feita essa foto? Eu reconheci. Foi na chamada de fim de ano que a gente grava, aquela, né, de fim de ano que todos vocês conhecem. E eu lembro, eu tive o prazer, porque a gente, contando um pouquinho os bastidores, né, cada um vai num horário. E eu tive o prazer de, nesse mesmo horário
da nossa Laura Cardoso. E uma das coisas que eu lembrei hoje quando eu recebi a notícia, claro que muito triste, mas uma das primeiras imagens que vieram assim à minha cabeça foi ela nesse dia dessa gravação e no momento que ela entrou, ela sendo homenageada por todos nós. Essa foi uma das primeiras imagens que vieram à minha cabeça hoje pela manhã, eu confesso. Tem mais gente também homenageando nas redes sociais. Neuza Borges, grande Neuza Borges. Laura marcou para sempre a história da televisão e da dramaturgia brasileira. Foi uma honra dividir a cena, as risadas e alguns momentos da vida com você. Vamos mais uma? Tem mais uma ainda que é da Zezé Mota. A Zezé Mota, que também foi super homenageada aqui, tem sido. Laura foi grande, foi inteira e foi eterna. É isso, eterna. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo rapidinho e já volto com mais encontro para você e mais homenagens à nossa grande, enorme, gigante Laura Cardoso.